Vamos começar falando então dos testes de força. Existem diversas maneiras da gente medir a força de um indivíduo. A mais comum que a gente encontra em livros, sites, é o teste de 1RM. O que seria esse 1RM? Uma repetição máxima, na qual o indivíduo que vai ser testado, ele faz algumas repetições de aquecimento, e obviamente que isso ele já precisa ser um indivíduo treinado. Eu não posso chegar lá na academia e fazer isso com alguém que nunca treinou, né? Porque a lesão seria certeira. Então, como é que funciona esse teste de 1RM? Você vai colocar a quantidade máxima de peso que você consegue fazer apenas uma repetição. Se você fizer 2 repetições, 3, 4 repetições, esse não é teu RM. O RM é uma repetição máxima, tá? Mas é bem difícil que indivíduos intermediários, pensando aí no treinamento de academia, que eles consigam fazer esse teste. Porque afinal, recruta, utiliza muito as articulações e musculatura. Então você tem que ser muito bem treinado para conseguir fazer um teste desses. Então, como é que é adaptado para pessoas que não têm tanto essa consciência de treino ainda? Geralmente, a gente coloca uma carga em que o aluno consiga fazer aí de 1 a 10 repetições. Se ele passou dessas 10 repetições, a gente aumenta a carga, né? Claro, dá o tempo de descanso, que tem que ser de 3 a 5 minutos para repetir o teste, para daí a gente encontrar, aí a gente anota o número de repetições, o tanto de carga, e aí tem uma fórmula que a gente joga nessa fórmula e consegue estimar mais ou menos o 1RM. E por que é importante, por exemplo, para os treinamentos de força, saber esse 1RM ou a quantidade de força que o indivíduo consegue fazer? Porque a gente precisa evoluir essas cargas constantemente. Eu não posso ir para a academia e colocar lá, vou fazer um agachamento com a barra livre. E aí eu sempre coloco um peso de 10 quilos de um lado, um peso de 10 quilos do outro. E aí eu passo o ano inteiro fazendo agachamento com esse peso. Eu nunca vou evoluir. Por quê? Porque a gente precisa desse trabalho de cargas. Obviamente que a gente também, na periodização, a gente vai ver isso mais pra frente, a gente não vai sempre só aumentar as cargas. A gente vai aumentar, 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 diminuir. Aumentar, 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 diminuir. Para que o corpo tenha esses estímulos diferentes e possa evoluir mais rápido. E aqui já tá mais um fator do porquê que não é sempre quanto mais melhor. A gente precisa, às vezes, diminuir a nossa carga de treino, carga de aulas, para conseguir evoluir. Mas, voltando a falar do treinamento de força. Esses 2 testes que eu falei para vocês, teste de 1RM e teste de carga submáxima, que é essa que eu falei para vocês de 1 a 10 RMs, eles são feitos muitas vezes na academia, porque é lá que a gente tem essas aparelhagens para poder fazer esses testes. A gente precisa de sobrecarga, porque não adianta o bailarino fazer o mesmo teste que seria feito com sobrecarga com o peso corporal, por exemplo, né? Isso não bate, porque esses testes também são validados cientificamente. Então, existem alguns testes que a gente consegue sim fazer com o peso do próprio corpo, e eu vou passar esses para vocês porque eu acho que é mais viável a gente aplicar esses numa sala de aula ou até mesmo numa academia com um bailarino iniciante ou um bailarino até avançado, mas que de repente nunca treinou numa academia. A gente precisa ir com calma e adaptando aos poucos, inserindo aos poucos esse bailarino na academia, por exemplo, o que não é a realidade de muitos. Já adianto para vocês que os bailarinos não gostam de treinar em academias. Não vou generalizar, mas a grande maioria não gosta do ambiente da academia. E o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o teste de resistência isométrica do tronco. Vou colocar a imagem aqui para que vocês possam visualizar esse teste. Aqui vocês vão observar que ele é feito numa máquina, num equipamento de academia. Mas a gente pode facilmente adaptar isso na escola de dança, colocando numa maca ou em algo que a gente consiga elevar o tronco
elevar o corpo, da pessoa, onde as pernas vão ficar fixas, e aí na foto vocês podem ver que a perna tá presa, mas a gente pode usar uma segunda pessoa para segurar essa perna do bailarino para que ele consiga fazer o teste. Então, como é que funciona? Bom, a pessoa vai ficar em isometria exatamente nessa posição, né? Como se estivesse deitado de barriga para baixo. E aí, a gente vai cronometrar o tempo que ela consegue ficar nessa posição. Qual que é o tempo ideal para ser considerado bom? Mulheres têm que ficar pelo menos 197 segundos. Sim, é bastante. E homens, 198 segundos. Já, se essa pessoa já tem um histórico de dor na lombar, por exemplo, porque esse teste recruta muito os músculos ali da lombar, em isometria, se essa pessoa já tem esse registro de dor, esse histórico de dor, aí esse tempo pode ser um pouco mais baixo. Mulheres, 177 segundos e homens, 163 segundos. Então se ele atingir isso, eu posso mandar parar. Não, deixa que ele fique o tempo que ele conseguir. E aí você anota para depois fazer um reteste, um pós-teste, para ver se ele melhorou ou não, né? Isso se o objetivo for aí melhorar a força dos músculos das costas, da lombar, enfim, para, por exemplo, subir um arabesque, que a gente sabe que precisa da força das costas para manter esse tronco colocado e não deixar ele despencar. Então, esse foi só um exemplo. E esse teste pode ser usado, então, como um teste isométrico de força para o tronco. Um protocolo para medir a força, potência dos abdominais, dos músculos abdominais, é bem simples. É basicamente você contar o número de repetições, o número de abdominais que esse aluno, que esse indivíduo faz durante 1 minuto. Então, claro, você precisa seguir algumas regras. Por exemplo, você vai pedir para que o bailarino se posicione na posição de abdominal, com as pernas flexionadas, os braços esticados à frente. E aí, para que ele valide essa repetição, ele precisa tocar com a ponta dos dedos a patela, né, do joelho. Então, para que seja contada uma repetição. Caso ele não chegue a encostar na patela, você desconsidera essa repetição. E aí você vai contar quantos ele consegue fazer durante 1 minuto. E depois você vai aplicar o teu treinamento de força para abdominais. E depois de um tempo você vai refazer esse teste da mesma maneira e vai ver se ele aumentou essa força nos abdominais, força, potência dos abdominais. Beleza? Agora, pensando um pouco mais nos bailarinos do sexo masculino, a gente sabe que eles utilizam muito os membros superiores, principalmente quando a gente fala de balé, em que ele precisa muitas vezes erguer, fazer um portê com a bailarina, né? Enfim, ele utiliza muito os braços. Então, um teste que eu faria com bailarinos e não com bailarinas, porque dificilmente as bailarinas vão precisar de tanta força nos membros superiores, seria o teste de resistência para membros superiores. E é basicamente fazer uma flexão de braço com o padrão de movimento correto, sem hiperestender a coluna, tocando o peito lá no chão, o máximo de repetições possíveis. Esse não tem um tempo estipulado, ele faz o máximo de repetições possíveis, desde que mantenha o padrão de movimento. Se ele começar a compensar com a coluna, com a cabeça, subir um braço depois o outro, aí já perdeu o padrão de movimento, a gente para de contar. E aí a gente usa isso para fazer um pré-teste antes de começar a iniciar o treinamento. E depois que a gente treinar isso com esse bailarino, a gente faz um pós-teste para ver se realmente melhorou, se precisa colocar mais sobrecarga, se precisa de um tempo maior para que ele tenha essa adaptação na força.